Olá! Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre unidade e progressão. Quando a gente fala sobre unidade e progressão, estamos falando de elementos ligados à coerência textual, mas estamos falando de um outro aspecto, ok? Então, para a linguística textual, o texto só pode... E ela parte da prática de textos, obviamente, né? Não é ela que dita, ela parte da prática. E aí ela diz o seguinte: olha, o texto, para ter coerência, ele também tem que ter unidade e progressão. Unidade seria o fato dele falar de um só assunto, né? Sobre um só aspecto, tá? E progressão é sobre esse aspecto do assunto delimitado, ele trazer informação nova a cada parágrafo. Para a gente ter um pouco de noção do que é isso na prática, vamos dar uma olhada nesse quadrinho da Mafalda. No primeiro quadrinho, ela define o que é democracia, do grego demos, povo, e kratos, autoridade. Governo em que o povo exerce a soberania. E a Mafalda começa a rir, né? Começa a rir. Deixo com vocês a conclusão, tá? Começa a rir, vai para o jantar e continua rindo, vai dormir e continua rindo. E aí eu percebo, né, se vocês olharem bem, que quando ela leu isso era de dia e depois de noite. Né? E a gente vai percebendo, eu falo jantar exatamente porque eu olhei pela janela e tinha uma lua ali fora. Então, a gente percebe que houve um passar do tempo. Na narrativa, a progressão é assim, é temporal, né? Eu tenho o passar do tempo, eu deixando isso marcado, né, o que acontece antes e depois, né, eu consigo perceber, né, e avançar e trabalhar exatamente a unidade e a progressão no texto. Agora, e o texto argumentativo? Bom, o texto do tipo argumentativo, dissertativo, tá? Porque dissertativo existem dois tipos, né? Aquele que vai expor algum assunto, é só expositivo ou só argumentativo. Para esse, o professor Edivaldo Boaventura, que é um professor da Universidade Federal da Bahia, né, tem um livro chamado Como Ordenar as Ideias. E nesse livro, ele é muito sucinto e muito direto para falar que a maneira que a gente tem de não... de evitar, né, e de trabalhar melhor a progressão é exatamente planejar um texto. E como é que a gente planeja um texto para garantir a unidade e a progressão dele? Vamos dar uma olhadinha para o Boaventura, como é que pode ser esse planejamento. Eu vou ter num primeiro parágrafo tema, tese e, resumidamente, os argumentos 1, 2 e 3, tá? No segundo parágrafo, eu desenvolvo essa estratégia. No terceiro parágrafo, eu desenvolvo o argumento 2, né? No segundo parágrafo, o argumento 1, terceiro parágrafo, o argumento 2, quarto parágrafo, o argumento 3, e no quinto parágrafo, eu tenho uma retomada do tema, uma observação final com críticas ou soluções. Né? Se vocês olharem, é um esquema bem parecidinho com aquele que se treina para fazer uma redação, uma boa redação no vestibular, exatamente para que o texto tenha unidade e progressão. Mas esse modelo aqui, eu posso trabalhá-lo no sentido de dar uma pequena resposta numa prova conceitual, tá? E fazer um grande texto, né? O Boaventura, inclusive, ele fala assim, o que vai diferenciar é o tamanho, né? Mas assim, uma monografia final de curso, ela vai ter esse esquema, um pouco maior, aliás, bem maior, mas vai ter esse esquema. Algo que você defende, os argumentos que você vai arrolar e as conclusões desse trabalho. Ora, então sempre que a gente tiver que pensar um tema,
né? Se eu vou escrever, eu tenho que pensar nesse tema, obviamente eu tenho que ler um pouco mais sobre o assunto, pesquisar um pouco mais sobre o assunto e a partir daí definir qual é a ideia que eu vou defender, tese, com que argumentos eu vou defender essa ideia, né? Mais um exemplo para vocês, para organizar um texto, né? Então, vamos supor que o tema que você tenha que escrever seja a descriminalização do aborto. E aí, você vai defender como tese, é preciso descriminalizar o aborto. Como argumento 1, você colocaria bem sucintamente assim: acabariam as clínicas clandestinas. Argumento 2, diminuiriam as despesas no SUS. O argumento 3, né? Cabe à mulher legislar sobre o seu corpo. Ora, se eu faço esse planejamento, o texto já está metade pronto, né? Como assim metade pronto? Metade pronto, porque ele já está planejado. Então, eu vou e entro no esqueminha de novo. É preciso descriminalizar o aborto, porque dessa forma caberiam as clínicas clandestinas, diminuiriam despesas no SUS, e porque cabe à mulher legislar sobre o seu corpo. No segundo parágrafo, eu desenvolveria a ideia, né, das clínicas clandestinas. No terceiro, sobre as despesas no SUS, né? E no quarto, faria um parágrafo mais político, mais forte nesse sentido, falando sobre tem que caber à mulher fazer essa escolha, né? No último, eu poderia, inclusive, fazer uma observação interessante. Quando a gente fala em descriminalizar, eu não estou fazendo nenhuma defesa do aborto, só fazer, defender a ideia de que ele não seja criminalizado, para evitar outros problemas, né? E a partir daí, apontar soluções. Tá vendo? Bom, pode até parecer fácil e simples quando a gente joga um esquema já pensado assim num quadro, tá? Claro, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas se a gente planeja, a gente constrói essa tão falada progressão textual, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar a questão da unidade e da progressão textual.